um exercício bem curioso e interessante aconteceu entre o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, né? Eles testaram o Gripen com um radar 100% nacional, né? E fizeram um teste bem ampliado aí e tudo mais para ver se conseguiam detectar lá o Gripen. E isso foi bem legal, não foi um detalhe aí qualquer, né, que aconteceu. E mostra uma pergunta que a gente já fazia há algum tempo, né? Será que colocar o melhor caça do nosso país hoje, né, que é o Gripen, aprova realmente com o equipamento nacional, um radar nacional? É o tipo de teste que realmente acelera a nossa defesa antiaérea, melhora a nossa defesa antiaérea? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema muito legal aqui no canal hoje. E antes de começar a subir a todos, por favor, se inscrevam abaixo no canal, deixem o like de vocês e ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do Esfera Militar. Eu me chamo Léo David e vocês estão no Esfera Militar. O Centro de Avaliações do Exército deslocou uma equipe de militares e também de engenheiros, né, para Anápolis, em Goiás, dentro aí do exercício conjunto Escudo-Tinha, né, coordenado pela Força Aérea Brasileira. Então foi aí um exercício, né, entre a Força Aérea Brasileira e o Exército, né, um exercício conjunto ali entre duas forças. E o objetivo, né, era testar o radar Saber M200 Vigilante. Foi desenvolvido aí, né, pelo Centro Tecnológico do Exército e em parceria com a Embraer, né, os dois juntos ali, ao longo aí de mais de 15 anos, né, de trabalho conjunto entre essas duas instituições. Então, um radar que já vem sendo planejado há um bom tempo, né, nacionalmente aqui, e é bem bacana a gente ver ele sendo testado com o Gripen, né, que é um caça de quarta geração Plus, né, com um nível ali de invisibilidade ao radar bem interessante, não chega a ser totalmente visível, a gente sabe disso, não é um F-35 ou um F-22, mas é um caça de muita responsividade com relação a isso. O ponto alto, com certeza, né, na minha visão que é desse exercício, foi justamente a integração do radar com os meios orgânicos de artilharia antiaérea, né, usando sim o caça F-39 Gripen como um alvo lá. E foi a primeira vez, pessoal, que essa integração específica aconteceu, né? Essa interação, né, entre o Exército e a Força Aérea aí acontecendo é bem interessante mesmo. Acho que isso é bom para as duas forças, né? E que venham mais exercícios como esse. Esse tipo de teste é bem decisivo porque o Gripen, né, hoje é considerado um dos caças mais modernos em operação na Força Aérea Brasileira e ele tem algumas características aí de baixa detectabilidade, né, que dificultam os rastreamentos por radares convencionais. Lembrando, né, eu até comentei em vídeos anteriores que o Gripen não era totalmente invisível aos radares, e é um fato, né, ele não é um F-35 ou um F-22, que tem ali tecnologias realmente que quase anulam o radar, né, mas ele é um caça que sim, tem baixa detectabilidade, mas invisibilidade total, como é o F-35 e o F-22, é outro tipo de situação. Ou seja, pessoal, não adianta só testar o radar aí com qualquer aeronave, né? Para saber se realmente o sistema funciona, né? Era preciso colocar ele contra um alvo mais difícil mesmo, né, de detectar. E, obviamente, é o Gripen, né? Atualmente o alvo mais difícil. Lembrando que, como eu falei, pessoal, ele não é um caça totalmente invisível, mas é um caça que tem muito recurso de enganar radar, né, e tudo mais. E a assinatura dele também é bem menor. E o resultado desses testes aí, aparentemente, né, vão definir aí os próximos passos desse projeto. O CBM-200 Vigilante está sendo aí preparado, né, para integrar o Subprograma de Defesa Antiaérea do Brasil, né, já vem sendo organizado há um tempo, né, dentro aí do Programa Estratégico do Exército, né, conhecido como Mastro do Pouso. Vou até fazer um vídeo mais específico sobre esse projeto, que é bem interessante o que está acontecendo, né. E mais para frente aqui no canal eu vou dando mais novidades com relação a isso também. Esse subprograma prevê formar aí uma bateria antiaérea completa, né, unindo um sistema lançador de mísseis da MBDA com o radar nacional, buscando aí o melhor conjunto possível, né, entre um lançador e um sistema de detecção, o melhor dos dois mundos ali. E é interessante entender também o funcionamento desse sistema, né? Para que o lançador dispare esse míssil, né, de defesa, o radar primeiro precisa detectar esse alvo, né, no céu, transmitindo ali meio que todas as coordenadas e tudo mais do sistema lançador antes do disparo, né? Então ele detecta o míssil, o sistema lançador dispara e abate o míssil. É basicamente isso, né? O radar é de altíssima precisão, nesse caso esse está sendo testado com o Gripen, eu não tenho dúvida de que é um radar muito bem desenvolvido. E falando mais tecnicamente, eu gosto muito de falar mais tecnicamente, o M200, né, o Saber M200 Vigilante, consegue detectar aí basicamente, né, aeronaves civis e militares, né, até 200 km de distância. Essa é a informação que a gente tem hoje dele, né? Numa altitude aí de até 15 mil metros. Claro que pode ser muito mais. A gente sabe que esse tipo de equipamento militar, a gente nunca sabe o real alcance mesmo, né? Fica uma coisa meio subentendida ali, até que por questão de segurança nacional mesmo, né? Do Exército Brasileiro. E já existe também uma versão aprimorada em desenvolvimento, né? Pelo que a gente já sabe, chamada multimissão, né? Com alcance aí de até 500 km. Então,
muito interessantes, tudo isso nacionalmente, só vai agregar mesmo para o Brasil, pessoal. O interessante também é que o comandante, né, do Comando de Defesa Aérea do Exército, o general aí da Brigada Marcos César Oliveira de Assis, também, ele é também um gerente aí de subprograma dentro do Astro dos Fogos, né, acompanhou pessoalmente todas as atividades do Exército e tudo mais lá, então foi um exercício bem interessante, né, dentro de casa mesmo, né, claro, só aqui no Brasil, mas que começou a ser, assim, a gente começou a testar um pouco os limites do Gripen, a capacidade, né, do nosso sistema de radar. Isso é muito legal, pessoal, né, esse tipo de teste prova realmente como nosso exército, nossa força aérea podem se integrar ali. E o mais importante, né, como eu falei anteriormente, esse radar tem uma tecnologia totalmente nacional. A propriedade intelectual é do próprio Exército Brasileiro, né, o que representa aí um avanço real, na minha visão mesmo, da capacidade de defesa antiaérea do Brasil, né? E era uma coisa que a gente já estava precisando há algum tempo, né? De ter alguma resposta com relação a isso. Claro que ainda não é uma defesa antiaérea de longo alcance, não é algo desse tipo, mas é um radar, né? Então já começa por aí, pessoal. Tem que começar sempre de algum lugar, como eu falei. Tem várias vertentes hoje nas nossas Forças Armadas que estão começando de algum lugar. E aí, se vai parar em um lugar muito maior, é outra coisa, né? Mas já começou, pelo menos. E, na minha opinião, pessoal, para mim, pelo menos aqui, testar o Gripen, né, com esse equipamento do Exército, é uma decisão muito inteligente, tá? Das duas forças. Não faz sentido nenhum validar um radar de defesa, principalmente antiaérea, né? Contra um alvo fácil, um drone, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Quando o próprio país, né, no caso do Brasil, já tem aí um caça nas mãos, né? Um dos mais avançados da região aqui, talvez até do mundo, né? Mesmo o caça Gripen, eu acho que talvez do mundo, tirando os de quinta geração, é um dos mais avançados, com certeza. E uma coisa também que eu venho notado bem interessante, assim, bem incomum, que a gente não costumava ver antes, né? É a maturidade institucional das Forças Armadas. Parece que está havendo uma mudança, né? Em vez de cada força meio que desenvolver e testar seus próprios sistemas isoladamente, coloca a Força Aérea, Exército e até a Marinha, né? Alguns casos aí trabalhando junto, né? Em exercícios como um escudo Tínia, por exemplo, até comentei em vídeos anteriores, né? Para mim é o caminho certo aí para ter uma defesa nacional coerente, né, pessoal? Uma coisa mais organizada, né? E não um conjunto de peças soltas ali, né? E tudo mais, como se fosse um carro que você desmonta e você não sabe mais montar. Então é bem interessante nesse caso aqui. Mas e vocês, pessoal? Vocês acham que esse tipo de conjunto entre as Forças Armadas brasileiras, né, deveria se tornar padrão, né, para todo equipamento, né, brasileiro, a gente testar com outras forças e tudo mais, alguma coisa que dê realmente ali para dar uma fisgada naquele equipamento novo, para ver se aquilo é bom mesmo e tudo mais, ou você acha que cada força deveria testar, né, seguindo lá seus próprios regimentos, né, seus próprios sistemas de forma independente, né? O que é que vocês acham? Deixa aqui suas opiniões nos comentários, eu estou aqui para verificar, eu vou lá, eu vou ver os comentários de vocês, tá? Vou responder a maioria que eu conseguir, né? Responder a maioria de vocês, eu respondo. Então, por favor, deixem os comentários lá, pessoal, vamos debater. Esse é um canal de opinião, pessoal, canal de opinião, então eu dou minha opinião aqui. Vocês podem não gostar ou discordar, apenas mantenham o respeito nos comentários, tá? Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo.